Oiê, eu sou Mariana Fontoura, a cabeça e as mãos por trás do Maricota, e aos domingos nós não vamos para a mesa, não vamos ver receitas, nem dicas ou truques, porque hoje é dia da nossa conversa de amiga, nosso papo sincero sobre coisas que vão além de fios e agulhas, mas tem tudo a ver com crochetar. Porque tem coisas que precisam ser ditas para que a gente possa crescer pessoal e profissionalmente. E aí, você é criativa? A minha vida inteira eu trabalhei imersa nessa chamada área criativa. Minha carteira de trabalho foi assinada pela primeira vez no departamento de tratamento de imagens da maior gráfica da América Latina na época, preparando imagens para grandes campanhas publicitárias e lidando diretamente com os diretores de arte, os chamados criativos, para mais tarde eu mesma me tornar uma e desenvolver peças e campanhas não só para empresas locais, mas para gigantes também, como a Tigre, a Claro e a Volvo Caminhões. O meu pai foi diretor de marketing de grandes empresas também, era publicitário, então você pode imaginar que eu realmente cresci imersa nesse universo. E ao longo desses anos eu ouvia muito, ainda ouço hoje. Ah, mas você é criativa, é fácil para você. Mas ao contrário do que você possa estar pensando, essa afirmação, ao invés de me agradar, de me inflar, sempre me incomodou. Sabe aquele desconforto que você sente e não sabe nem bem ao certo por quê, então só consegue sorrir assim, de cantinho? Quando eu decidi expandir o Maricota para levar a possibilidade de fazer amigurumis perfeitos com mais leveza para mais pessoas e organizei o meu método, o que resultou em um curso online, um treinamento intensivo mesmo, eu sabia que tinha que entender o que era aquele lance que me incomodava sobre a criatividade. Porque quando as pessoas me diziam isso, eu via que elas se sentiam limitadas. Ao mesmo tempo que era mais fácil jogar o problema para mim, já que a criativa era eu, ficava evidente nelas que o sentimento era de impotência. E eu precisava garantir que as minhas alunas não sentissem isso. Eu precisava garantir que o Amigurumi Sem Segredos deixassem elas livres. Livres do peso imposto pelo significado da criatividade. E por isso eu fui estudar. Quem assistiu a minissérie que antecedeu o lançamento do curso sabe que eu sempre gostei de fuçar, pesquisar sobre as coisas para poder desvendar elas, todas as coisas. Então foi o que eu fiz. Fóruns, palestras, estudos, artigos, tudo que pudesse me ajudar a entender e desmistificar esse lance todo. E é muito louco o tanto que a gente complica as coisas. As mais básicas normalmente são as piores. E é o caso aqui. Gente, criatividade é a coisa mais simples e básica do ser humano e ai, como a gente complica! Quem diria? Mesmo eu que cresci imersa nesse universo, não tinha nem de longe a noção disso. Sabe qual é a definição de criatividade? Não do dicionário, porque confundiram a cabeça do cara que escreveu por lá também. Criatividade nada mais é do que a imaginação aplicada para resolver problemas. Simples assim. E aqui não está dizendo problemão não, paz mundial, acabar com a fome. Simplesmente problemas. E qualquer coisa é problema. Que cores usar no próximo projeto? Como cortar o fio quando você está na sala de espera do dentista e esqueceu a tesoura? Organizar a rotina e até definir o que vai ter no almoço. Como tirar aquela mancha de canetinha do uniforme do filho? Tudo isso é problema. E eu garanto que você resolve muitos mais por dia do que eu possa citar nesse vídeo. Por isso, agora eu vou responder por você a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Sim, você é criativa e muito! Basta assumir essa postura e exercitar. Eu vou te dar umas dicas práticas de como fazer isso conscientemente. Mas antes, é importante entender o porquê a gente pensa o contrário para então terminar de vez com essa crença limitante. Primeiro que se coloca por aí que a criatividade mora do lado artístico. A maior lorota que já te contaram. Mora nada. Ela tá em todo lugar, como eu já te mostrei. E eu acho que se acaba pensando isso até pela grafia da palavra. Criatividade. Quase como que é a atividade de criar. E aí por criar já se pensa em fazer do zero, do nada, totalmente novo. Mas isso é impossível. Só quem faz isso é Deus. A gente mistura daqui e enjambra de lá. Lembra da definição? Imaginação aplicada para resolver problemas. Então, tem criatividade até quando você faz aviãozinho para o seu filho comer. Por mais batido que isso seja, por mais vezes que isso já tenha sido usado, diante da recusa do seu filho em abrir a boca para comer a comidinha tão nutritiva e deliciosa preparada com tanto carinho,
Você, mesmo inconscientemente, imaginou que o tal aviãozinho ia fazer ele abrir a boca. Consegue perceber isso? É natural do ser humano, está dentro de cada um de nós. E a gente faz isso o tempo todo. Seja para guardar panelas no armário, seja para combinar as cores do próximo projeto. Não é um dom, não é talento, é natural. E uma vez que você entende isso, tudo fica mais leve, as cobranças se vão e o bloqueio também. Mas ainda assim, do mesmo modo como os músculos são naturais e a gente vai para a academia para fortalecer, também existem maneiras de exercitar a criatividade para que ela possa brotar e fluir ainda mais livremente. As duas primeiras são controversas, mas se complementam. Calma que é simples, eu vou te explicar. Primeiro, tenha uma rotina. Manter as atividades organizadas dá espaço para pensar em coisas incomuns, porque as coisas básicas já estão no lugar, entende? Fica muito mais fácil arrumar as gavetas ou as caixas de novelos se o resto da casa se mantém arrumada, certo? Eu não sei você, mas eu dou prioridade em arrumar a sala, a cozinha, do que as gavetas e as caixas. Mas se na normalidade esses dois ambientes estão arrumadinhos, me sobra tempo para dar atenção para os novelos. Agora vem a contradição. Quebre a rotina. Eu disse que era controverso, mas o fato é que fazer sempre as mesmas coisas acaba por deixar o cérebro acomodado e aí a criatividade dorme. Eu passei basicamente o dia pensando amigurumi, estrategiando amigurumi, fazendo amigurumi, respondendo amigurumi. Isso já virou rotina para mim. Fazer receita, anotar receita, fazem parte do meu dia a dia. E para quebrar esse padrão, de tempos em tempos eu faço outras peças. Uma blusa em top-down, uma gola em tunisiano, um cesto em fio de malha. Peças que, apesar de também serem de crochê, saem completamente da minha zona de conforto e me mantêm atenta. O cérebro precisa estar lá ligadinho em cada ponto, sai do automático. Então lembra, a rotina é importante, mas umas quebras no meio do caminho são necessárias para te manter afiada. Uma simples troca de caminho quando você estiver aí vindo do mercado ou voltando para casa já te faz ver coisas novas e permanecer atenta durante o trajeto. Não importa o tamanho do estímulo, o que importa é a variedade. Outra coisa muito importante, se permita relaxar. E eu não estou falando aqui de tirar uma soneca na tarde ou de meditar, apesar disso ser muito bom. E se você tiver afim, super recomendo. Mas de dar um break no meio de atividades estressantes ou que exijam muito da sua concentração. O seu cérebro precisa de um tempo para processar toda a informação que está recebendo. Então, uma caminhada ou simplesmente levantar para buscar um copo d'água pode ajudar. Na faculdade, na cadeira de desenho, por vezes o professor fazia o que ele chamava de rodízio, onde a sala toda saía da frente dos seus cavaletes e trocava de lugar, ia para o cavalete do colega. Isso acontecia em desenho de observação, quando um objeto ou um conjunto deles era posicionado no centro da sala para que então pudéssemos representar eles no papel. Na frente do cavalete do colega, cada um ia falando o que poderia melhorar no desenho. Eu vou te contar que quando voltava para o lugar, tudo fazia sentido. Muitas vezes eu achava que meu desenho estava incrível, porque eu estava tão focada nele que não percebia que ele estava com a perspectiva errada ou muito carregado na sombra, por exemplo. Outras vezes, justamente pelo excesso de foco, eu ficava sem rumo no meio do trabalho e mesmo percebendo que não estava bom, eu não sabia como melhorar. Só o fato de eu ter saído do lugar e olhado o problema de outro ângulo, que nesse caso era o objeto a ser retratado, me fazia voltar enxergando as coisas diferente, verdadeiramente percebendo a solução. Não era nem a crítica do colega, porque todos eram muito crus no desenho e ficavam até meio receosos de dizer que não estava bom. Era o simples fato de ter relaxado e saído de cima do problema, entende? Então alterne momentos de foco com momentos de relaxamento. Agora, veja os erros como parte do processo. Controle seu medo a sair da zona de conforto. Quando se experimenta estratégias novas, as chances de erro são grandes e tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Um dia eu fiquei com meu afilhado quando ele era bebê, porque a minha cunhada tinha uma reunião fora de horário. Já vai fazer 16 anos isso, o Max já tá com 17, uau! Enfim, eu tava sentada no chão da sala, lembro que eles tinham um tapete bem fofinho e eu tava ali, só fazendo companhia para ele, observando ele explorar as coisas em volta, eu amo fazer isso. Então, em certo ponto, ele decidiu tentar subir em uma bola, daquelas de plástico, tipo as que vende na praia, mas um pouquinho menor. Como o tapete era fofo, tava seguro, eu deixei. Ele tentou com o pé direito primeiro, depois o esquerdo, com a barriga, segurando com a mão, tentou sentar em cima e assim ele foi, tentativa após tentativa.
E no final de todas elas, mesmo não tendo conseguido subir na bola, ele saiu satisfeito. E eu já estava me preparando para o berreiro, para a frustração, mas não. Ele ficou bem de boa, pegou a bola com as mãos e começou a jogar. Nesse processo, eu entendi que todas aquelas tentativas e erros levaram ele a aprender que não dá para subir na bola, pelo menos não sem muito treino e não com 1 ano de idade. Ele aprendeu uma coisa incrível, com o que a gente depois que cresce chama de erro, quando na verdade é aprendizado puro. Tentou e não deu certo? Tudo bem, você aprendeu que aquela não era a melhor solução para aquele problema. Seu cérebro está registrando tudo isso. Parte para a próxima, até acertar. Desmancha o crochê, faz de novo. Você só está ficando melhor a cada ponto. Anote suas ideias. Sim, tenha sempre à mão um caderninho. Ou se habitue a utilizar algum aplicativo de celular. Eu uso 2. Tenho um Moleskine onde anoto as receitas e as ideias que surgem enquanto estou crochetando e 2 apps. O Keep do Google eu super recomendo. Ele é tão simples de usar que não precisa nem salvar as anotações. Digitou, tá salvo. Ele tem carinha de post-its e você pode acessar de todo lugar. O outro é o Trello. É um pouco mais complexo e voltado para projetos. Nele eu anoto as ideias mais elaboradas, que envolvem os conteúdos editoriais do Maricota, os assuntos que vêm aqui para o canal, quais vão para as redes sociais e quais são exclusivas do curso. Ideias vêm e vão e muitas vezes aparecem em momentos de descontração. Não deixa passar, anota tudo. E quando for sentar para executar alguma coisa, leia o que anotou. Diversas vezes eu me surpreendo com as minhas anotações, porque eu nem lembrava que tinha pensado nisso. Se não tivesse anotado, as chances são de que não seriam feitas. Muito passo a passo aqui do canal não teria existido. Por fim, fique atenta aos seus processos. Em um papo de domingo passado, a gente conversou sobre a importância de se conhecer para ser mais assertiva no trabalho e até para não ferir os seus princípios. Vai te ajudar a manter a criatividade alta também. Você se conhecendo, percebendo o que funciona e o que não funciona para você, dá mais chances ao seu cérebro de fazer as conexões mais adequadas para encontrar a melhor solução para aquele problema, para você. Lembra, criatividade não é dom, não é talento, é natural do ser humano. Então posicione-se dessa forma e você vai se surpreender com o tanto de criatividade que tem dentro de você. Beijo! Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13.